Vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Eu fiz um convite para um amigo para estar comigo presente e, Rafa, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Diário, seja bem-vindo a esse bate-papo informal. Rafa, quero dizer que é um Obrigado, prazer bem-vindo. convidar você. Imagina, é prazer meu estar aqui. Ô, Rafa, quem é Rafael Albertoni hoje? Eu quero começar com essa pergunta. Cara, eu sou noivo da Suelen, moro em Curitiba, trabalho com copywriting faz 12 anos e estou no mercado digital desde o comecinho dele, no mercado de infoprodutos e cursos online, e basicamente é isso. 37 anos, com carinha de 24. Você deu uma mudada na aparência, né, de como quando você começou para cá. Sim, com certeza. Eu já Melhorei falei, bastante. em uma das nossas reuniões, não sei se você lembra, que eu falei assim para você, ô Rafa, você me lembra aquele filme do Benjamin Button? O Sim, Curioso, você lembra que eu falei isso para você? Ô, você não sabe lembro. passar, você vai ficando mais novo. E você tá com aparência assim, bem jovial. Você tem feito academia ou não? Graças a Deus, sim. Legal, muito bom. Rafa, eu posso dizer que foi você que trouxe o copywriter para o Brasil? Cara, eu fui com certeza uma das pessoas que influenciou bastante, né? Não dá para dizer que nada foi feito sozinho, né? Mas eu comecei a trabalhar com copy há 12 anos atrás, 11 anos atrás. Então, nessa época eu só trabalhava, eu não ensinava. E lá para 2014, que faz uns 10 anos, então 9, 10 anos, foi quando eu comecei a ensinar o que eu fazia. Então, eu tinha acabado de começar, só tinha eu nesse mercado falando sobre isso, ensinando sobre isso e fiquei sozinho nesse mercado ensinando copywriters por muito tempo, até, sei lá, mais ou menos 18, 19 ali, uns 5 anos em que não aparecia praticamente ninguém ensinando sobre esse assunto, e quem aparecia tinha sido meu aluno, né? Então, agora a coisa cresceu muito e tem muita gente ensinando a respeito de copy, trabalhando como copywriter, mas a missão da SB Copy, que foi a empresa que eu fundei quando eu comecei, era exatamente trazer copywriting para o Brasil e formar pessoas aqui para trabalhar nessa profissão. Você, quando começou a falar, e eu lembro que eu te acompanho já tem muito tempo, eu sou lá daquela turma do início do Conrado, em 2013, ele Uhum, tinha o 8Ps na época, ele trabalhava o Jump, o Webinar Jam, uhum. e foi quando você também começou, né? Naquela época ali, 2013, 14, mas você foi estudar copywriter fora do Brasil. Eu lembro que você sempre trazia nas entrelinhas, tá acontecendo lá fora, é novidade lá fora, ainda não chegou no Brasil. Eu lembro de assistir alguns vídeos seu falando sobre isso. Sim. É, porque na verdade ninguém falava disso no Brasil, né? Então eu falava, eu sempre falei inglês e isso me ajudou muito a procurar informações na fonte de fato, porque muita gente fala hoje ou ensina hoje o que aprendeu de pessoas do mercado digital durante os últimos anos, né? E acho que está tudo certo, né? Acho que é assim que o conhecimento é transmitido. As pessoas lá dos Estados Unidos também aprenderam com alguém e mas eu ia buscar as informações na fonte, na fonte original, digamos assim. Só que ainda assim, uma das pessoas que mais me influenciou e que mais eu aprendi no começo da carreira, especialmente, foi com o Érico, que é um cara que, enfim, basicamente por causa dele que eu estou nesse mercado. Se não fosse por ele, eu não teria conhecido nada disso. Aliás, se não fosse pelo Érico, nós não teríamos nos conhecido, né? Porque quem Provavelmente. trouxe, e eu quero trazer para o final desse nosso bate-papo, eu quero trazer uma possibilidade aqui, como possibilidade, convidar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para conhecer o ensino em que nós estamos, que é a Landmark. Mas antes disso, ainda no assunto de copywriter, a Empíricos faz um trabalho muito forte. Hoje, talvez nem tanto, mas ela aproveitou, dançou muito com as estratégias de copywriter. E você chegou a acompanhar o modelo que eles trabalharam para finanças e como eles trabalhavam cada campanha e cada vídeo no início da VSL com muita maestria e como eles conseguiram com isso incorporar no mercado digital finanças? Isso antes, inclusive, do Sim. Primo Rico. Você chegou a acompanhar isso ou não?
Sim, eu trabalhei com a Empíricos por 3 anos fazendo copy para eles. Legal. Então, eu conheci de dentro esse movimento, né? Eu comecei a trabalhar com eles em 2016, e aí fiquei 17, 18 e 19 lá com eles. Então, fiz bastante trabalho junto com eles, fiz muitas copies que eles colocaram no ar e tal. Mas eles tinham uma equipe de, quase, sei lá, 15 copywriters trabalhando o tempo todo junto com eles. Então, foram as primeiras pessoas a falar de copywriting para o mercado de finanças, não para o mercado, não usar copywriting para o mercado de infoprodutos, que é onde mais se desenvolveu e é onde as pessoas ainda mais demandam dessa profissão, né? Isso foi disruptivo, né? Porque eles trouxeram, assim, não somente o poder da persuasão das palavras, mas acompanhado também de toda uma dinâmica dos vídeos, né? Uma edição bem elaborada. Então, a peça publicitária como um todo, houve um casamento ali que de fato gerou um resultado estrondoso e fez a Empírico ser o que é hoje, inclusive ser comprada por um grande banco, né? E Sim, isso é muito legal. E saber que eu não sabia dessa parte dessa história que você trabalhou, prestou serviço para eles. Você chegou a prestar serviço também para outras grandes empresas no Brasil, não? sim. Meu trabalho é muito mais nos bastidores do que na frente das câmeras. Eu tenho bastante conteúdo, eu ensino bastante coisa, mas o meu negócio é muito mais atrás das câmeras do que na frente das câmeras. Então, a maior parte dos clientes que eu trabalhei, que eu escrevia em nome deles, não me deixam falar quem são, né? Tem cláusulas de sigilo porque eu estava escrevendo e assinando em nome deles, né? Então, algumas pessoas não gostam disso e claro, né? Igual um ghostwriter, né? Por exemplo, né? Então, um ghostwriter não vai falar que escreveu o livro do fulano ou do Beltrano porque é outra pessoa que está assinando aquele livro. Mas sim, trabalhei com mais de 200 pessoas diferentes no mercado digital, mais de 60 nichos, então tenho muito tempo de mercado digital, tenho muito tempo trabalhando com infoprodutos e tenho muito tempo trabalhando como copywriter por trás dessas grandes marcas, né? Mas algumas que eu trabalhei também foi o Estadão, foi o Hotmart, algumas que eu posso citar é o Pyong Lee, o Paulo Cuenca, o Samuel Pereira, o Vitor Damasio, enfim, entre outros. Inclusive, o Damásio é muito seu amigo, né? Sim, Damasio começou no mercado digital no mesmo dia que eu, praticamente. Então, a gente se conheceu no evento principal do Érico que ele fez, e a partir dali a gente virou grandes amigos. Que legal. Agora, eu quero trazer, o Rafa, para essa conversa, para esse nosso bate-papo, talvez o assunto que, para quem vai assistir esse vídeo, chegaria a perguntar para você, se tivesse aqui no meu lugar, essa possibilidade de estar nesse Hum. bate-papo com você. Qual é o futuro do profissional da copy, desse copywriter, a partir da inteligência artificial? Então, eu acredito, e aqui é só o campo da crença mesmo, da consideração, que você deva receber muito essa pergunta. Agora, com a inteligência artificial, acabou a profissão de copywriter? Sim ou não? Você, como uma pessoa que vive disso, vai poder trazer para a gente as possibilidades que a inteligência artificial traz e também o copywriter que não está pronto também para evoluir esse nível, se também ele traz esse lado negativo de que realmente acabou, agora eu não tenho mais profissão, realmente a inteligência artificial dominou, as pessoas não vão precisar mais do meu trabalho, deixa eu buscar outras oportunidades no mercado. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é que acabou, Ok. porque as pessoas, do jeito que a gente conhece, copywriting não existe mais. Ou pelo menos não vai existir nos próximos meses ou anos aí. Porque a maneira como uma IA bem treinada escreve é muito mais rápido, especialmente do ponto de vista de produção de quantidade de conteúdo, especialmente do ponto de vista de usar a IA para produção de conteúdo para mídias sociais, para escrita de e-mails, de mensagens, de criativos. Agora, sempre vai ter que existir uma pessoa por trás usando essa IA. Então, a profissão do copywriter que vai escrever tudo na mão, cara, é basicamente o cara que andava de carroça e agora eles inventaram o carro,
não faz sentido você continuar andando de carroça, mas se você aprender a dirigir um carro, você vai se dar bem. Então, basicamente, é isso que as pessoas precisam entender, porque não faz mais sentido eu pagar R$ 5.000 por mês para ter um copywriter trabalhando só para mim, se eu posso treinar uma inteligência artificial para fazer 80% do trabalho dele e o trabalho que é estratégico, que estava comigo antes, continua estando comigo. Então, só vai fazer sentido eu ter um copywriter ou uma pessoa nessa linha, olhando para isso e criando os materiais, se essa pessoa tiver a velocidade que a inteligência artificial vai proporcionar a partir de agora. Senão, não faz sentido mais contratar essa pessoa. Uau. Na pandemia, muita gente teve que se rearranjar por conta do que houve, né? E a internet cresceu muito, inclusive a empresa da qual você e eu fazemos parte, que é um dos assuntos que eu vou trazer aqui, cresceu também usando a, a, a- esse favoritismo que a pandemia proporcionou. No caso da inteligência artificial, Rafa, como que você se rearranjou ou como que você tem se rearranjado? Eu uso todo dia. Basicamente é isso. Então, o meu trabalho hoje é usar inteligências artificiais para produzir o volume de quantidade que eu preciso. É lógico que eu ainda uso toda a experiência, entende? Então, a questão não é. Porque a questão é o seguinte: o trabalho de um copywriter não é escrever, o trabalho de um copywriter é pensar. Sempre foi isso. Só que a escrita era a maneira como a gente entregava o trabalho muitas vezes. Ou é ainda, né? Vai ser por muitos anos ainda desse formato, mas antes eu precisava escrever tudo na mão. Então é quase como se você tivesse, sei lá, que escrever tudo literalmente a caneta e agora inventar um computador para você digitar. Você continua tendo que entregar o mesmo trabalho, mas a velocidade de criação e de resultado e de produção dos materiais e a assertividade das coisas é muito maior. Mas a questão é que ainda continua sendo um trabalho de pensar e de criar, que é o que sempre foi o trabalho de um copywriter. Só que antes, a parte de escrever, de colocar no papel e de entregar isso, ou no computador, e de entregar isso para o cliente, antes era feita manualmente, e agora vai ser feita por um robô. Então, mas eu preciso ainda saber o que pedir para esse robô fazer e julgar se o trabalho dele está sendo feito ou não. Porque era isso que eu sempre fiz quando eu tinha, por exemplo, uma equipe de 15 copywriters na empresa. Quando eu tinha uma equipe de 15 copywriters, eu pedia para eles fazerem um trabalho. Então, eu pedia para eles escreverem tantos e-mails, tantos anúncios, tantas mensagens, tantas páginas. E a partir do momento em que eles escreviam tudo isso, eu revisava todo esse material e via se estava indo para o lugar certo ou não, se estava bem feito ou não estava bem feito. E é a mesma coisa, só que antes agora eu peço para uma IA que faz para mim em 1 minuto o que eles levavam uma semana. E agora eu julgo muito rápido se está sendo feito do jeito certo ou não, ajusto o que tem que ser ajustado e entrego a versão final. Então é só uma ferramenta que acelerou a velocidade da produção de conteúdo e que vai trazer também ideias diferentes com mais velocidade. Porque antes a gente precisava ficar pensando para ter ideias novas. E agora eu consigo pedir ajuda para uma ferramenta que consegue me trazer infinitas ideias em pouquíssimo tempo, num tempo muito curto. E com isso eu consigo, então, trazer novas abordagens para as copies, conseguir ter mais resultado com essas copies, entregar mais rápido e testar mais rápido, que é o que a gente precisa fazer, porque toda campanha de marketing é uma hipótese. A gente sempre vai sempre pensar se essa campanha vai dar certo ou não. Não dá para a gente assumir que qualquer campanha que seja colocada no ar seja verdadeira, a não ser que ela já tenha sido validada no passado, e ainda assim vai ser uma nova hipótese porque está sendo aplicada num outro momento do tempo. Então, não dá para ter certeza. Se desse para ter certeza de que campanhas de marketing teriam resultados garantidos, eu não precisaria cobrar R$ 50.000 para fazer uma copy que vai faturar 1 milhão. Eu poderia cobrar R$ 900.000 e o cara ainda ficava com 100 mil de graça. Então, é por isso que o risco continua estando na mão do empreendedor que contrata ou que faz os produtos e que coloca as campanhas no ar e faz testes. E uma vez que esses testes dão certo, o trabalho dele é continuar repetindo aquilo que funcionou. Mas Hoje, ainda assim, é uma garantia, né? hoje você tem algum produto
que, a, que você vende ligado à inteligência artificial que ensina, por exemplo, alguém que quer iniciar no mundo do copywriter, ou alguém que já é um copywriter, a utilizar a inteligência artificial para fazer isso com maior eficiência, como essa que você trouxe? Eu tenho uma consultoria para empresários em negócios digitais que têm equipes de copy e eles me contratam para revisar os materiais deles e treinar a equipe deles durante um ano. Então, é uma consultoria para empresas que têm infoprodutos. Basicamente é isso, mas não atendo individualmente copywriters, não. Eu digo assim, um produto online digital que a pessoa pode ir lá comprar e ela Não, vai isso eu não tenho. aprender como. Então, eu quero ser seu sócio nesse produto aí. Esse é o tipo de produto que eu não sei se eu vou criar desse jeito. Ok. Lógico que eu fico pensando em fazer, mas eu não sei se faz sentido para esse momento, porque eu acabo entregando muito mais valor e conseguindo ter muito mais resultado para mim e pros meus clientes quando eu mesmo vou lá e faço junto com eles. Então, ensinar isso online não é só o caso de você colocar um curso e jogar lá. Para mim, fazer isso é irresponsável. Eu tenho que, de fato, garantir que as pessoas estão entendendo, entregar para elas o melhor que eu tenho para entregar, senão não faz sentido. É o que eu trouxe, Rafa, foi bem baseado no que você falou de que a inteligência artificial potencializou o seu trabalho. Então, hoje, você consegue, além de muito mais efetividade, baseado na sua palavra, a inteligência artificial, é como você trouxe, uma metáfora que, para mim, foi mágica. Andava-se de cavalo, de charrete, o cara era ali, o camarada, e agora ele precisa só aprender a dirigir um carro. Então, potencializou. Então, o que eu pensei foi, cara, quantos copywriters existem que nesse momento estão assim, cara, ferrou, fodeu, acabou, não tenho mais chance. Cara, sim, tem. Eu tenho aqui um curso que te ensina a usar a inteligência artificial para você potencializar aquilo que você já é bom. Foi pensando nesse público. O cara, porque tem muito copywriter no mercado hoje, né? E o que vai ser desses caras? O que eu tô falando para você aqui basicamente é, cara, beleza, o Uber chegou. Mas e os taxistas, cara? Será que eles não podem virar Uber? Ou seja, será que você não pode trazer para esses copywriters que eles podem melhorar aquilo que eles já são bons utilizando a inteligência artificial? Com Foi. certeza eu posso. Com certeza eu posso. É uma questão de objetivo de negócio, né? E de foco na empresa só. Mas com certeza já tem gente fazendo isso, né? Também. Então, quem está ligado, eu estou falando o tempo todo disso. Já quem está me acompanhando sabe que a era do copy como existia não vai mais existir. Não faz sentido, porque, enfim, é igual a gente comparar fotografia com pintura. Enquanto antes você precisava fazer para ter um retrato seu, você precisava contratar um pintor para fazer à mão. Hoje você tira uma foto. É o mesmo resultado. É lógico que existe uma pessoa por trás. A foto não se faz sozinha. Tem que ter um fotógrafo. Tem que ter uma pessoa para pensar em como vai ser composta aquela coisa, aquele retrato. Assim como tem que ter uma pessoa especialista para pensar em como vai ser composta a cópia. Mas não vai ter mais a ferramenta manual fazendo tanto sentido. Não faz sentido você levar uma semana para escrever uma coisa que você consegue escrever em 10 minutos ou em 5 minutos usando outra ferramenta. Se você não se preparar para mudar isso, não faz sentido nenhum. Você vai ficar de fora. Uau! Agora, Rafa, trazendo aqui, obrigado por trazer. Eu tô aprendendo, tá? Tô tirando ouro aqui desse bate-papo. Rafa, temos encontros semanais, né? Você e eu e mais uma grande equipe. Toda semana Sim. a gente está junto e eu nunca vou esquecer, depois que eu entrei na assistência, e eu já te disse isso em um dos treinamentos que eu tive com você, eu falei, Rafa, você sabe por que que eu tô aqui? Por causa de você. Você lembra disso? Você ficou até surpreso. Você, pô, eu? Tal? Eu falei, cara, por causa de você. Um dia você estava na reunião e me incentivou, e hoje eu estou aí na supervisão junto contigo. E Uhum. eu gostaria de trazer, quero apimentar esse nosso bate-papo com a transformação que além do Mac traz no mundo. E quando que foi que você fez? Se eu não me engano, foi naquela mesma época de 2015, 16 que você fez. E o que mudou Foi na de sua 2013. 2013? Caramba!
Cara, tem muito tempo. Eu fiz 10 anos depois de você, 2023. Sim, Então você fez o presencial. foi. Como foi para você? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, inclusive o Vitor estava junto comigo. Uau! Fizemos juntos. Eles e meus pais também. Então foi muito bom. Foi um curso que mudou minha vida, com certeza. Foi uma. A Landmark é uma das coisas que mais fez diferença na minha vida. Uau. Porque eu consegui descobrir como é que eu funciono. Então, por que que eu consigo fazer algumas coisas e não consigo fazer outras? E da onde que vem as possibilidades para eu fazer coisas que eu nunca consegui fazer, ter resultados que eu nunca tive. Então, quando eu comecei a experimentar isso na prática, inclusive o motivo de eu ter virado copywriter e ter começado nesse mercado digital, com certeza foi por causa da Landmark. Eu também não acreditava que ia dar certo. Eu não sabia se ia funcionar como eu gostaria. Mas estando lá, inclusive foi por indicação do Enio, que é irmão do Érico Rocha, e eu conheci o Enio num dos eventos do Érico. Então, é um dos eventos que o Érico fez, eu participei do evento, o Érico falou, o, o Enio falou pro Victor, e eu estava junto, a gente acabou escutando, então a gente acabou se inscrevendo e fazendo o curso logo depois. Quando você, em 2013, você fez o fórum, era presencial. Com quem foi? Quem que era o líder da época? Ele chamava Paul, mas ele não faz mais, ele não é mais líder. Ok. E aí depois você chegou a fazer outros programas presencial também, o avançado ou não? Fiz todos que você imaginar. Tudo presencial. Maior parte deles presencial, alguns deles online, porque eu morava em Campinas, e para eu ir para São Paulo fazer, que os eventos eram em São Paulo, e aí era mais difícil, mas a grande maior parte dos cursos que eu fiz aula de marketing foi presencial. Quando que você entrou como supervisor? Um ano e pouco atrás. Ah, então, se você entrou junto comigo, então. Quando eu entrei Sim, na assistência, você entrou na supervisão. foi. Porque eu Na lembro, supervisão foi. porque eu vou fazer um ano agora, Uhum. na supervisão, em novembro. Mas eu cheguei a pegar 4 fóruns que você era supervisor como assistente. Então, eu fiz um ano de fórum de supervisor agora. Faz, sei lá, um mês e pouquinho. E eu lembro que eu entrei por causa de você, eu te falei isso. Quando você estava me treinando, eu falei, cara, eu entrei por causa de você nessa parada. E hoje é Uhum. outro jogo. Como é para você ser um supervisor de curso da Landmark, Rafael? Cara, eu gosto bastante. Eu fui assistente da Landmark por muitos e muitos anos também, fiz de tudo. Participei como assistente em vários fóruns diferentes, em vários cursos diferentes, fui coach de vários programas. Então, eu estava querendo voltar, eu já estava longe da Landmark há alguns anos, uns 2 ou 3 anos, e uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu quis começar a voltar, quis começar a me envolver novamente, e eles me convidaram para ser supervisor de curso. Eu nunca tinha feito esse programa. Então, acabei entrando para esse programa porque era algo que eu nunca tinha feito e que eu achava que ia ser bem interessante. E tem sido muito bom. Eu tenho gostado também, tem feito a diferença na minha vida. O que eu percebo assim é o relacionamento que a gente vai tendo com as pessoas que estão lá dentro. Então, hoje, Uhum, ah, todos que estão ali dentro, a gente acaba trazendo para a nossa vida, né? uhum, E esse é um grande diferencial. Pô, Rafa, eu quero agradecer, cara, seu tempo, a sua entrega, a sua dedicação em estar aqui, ter acompanhado o seu trabalho. Gosto muito do trabalho que você faz. Claro que eu não acompanho com tanto afinco, mas eu acompanho. Para mim, você é uma referência no copywriter no Brasil. E teve uma vez, você não vai lembrar, obviamente, mas teve uma vez que eu mandei uma carta. Você fez uma campanha que a pessoa podia mandar a carta do copywriter e você ia corrigir ao vivo. Eu uhum, mandei do método Manada. Você leu do método Manada, fez a. Mas eu não estava no dia, que eu estava na uhum. África na época. E aí eu não participei. E aí alguém gravou e falou: pô, o Rafael leu sua carta, sua cópia e tal. Falei, cara, eu perdi e tal, e lá na África sem internet.
Aí eu falei, beleza. E aí depois a gente acabou se encontrando. Você estava no meu fórum ou não? Acho que sim. Acho que tava, sim. O meu foi com o Larry, com o Larry Pearson. Não, então eu acho que não fiz. Eu fiz a partir dos. Eu acho que o próximo que eu participei foi depois desse. Esse eu entrei como assistente. Então você entrou na supervisão, eu entrei na assistência. Que foi Sim, com a Erin. isso. Eu fiz um antes com o Larry, que foi em janeiro de 2023, e depois, já em março, eu já entrei na assistência e estou aí até hoje. Uhum. Não perdi, Legal. não perdi um. Não perdi Muito um. bom. É isso, meu amigo. Obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua vida. Gratidão. Tamo juntos aí. A gente vai se falando, até que enfim você parou a agenda. Oh, deixa eu atender o Fábio lá. E a gente vem marcando já há um tempo e eu queria ter esse Sim. bate-papo contigo e ter essa aproximação. Tenho um carinho muito grande por você na supervisão. A gente ainda não teve a possibilidade de estar com o Buddy, mas eu acredito que vai acontecer. Uhum. Né? Tô com a Renata aí agora. Mas vai ser um prazer trocar contigo e a gente caminhar juntos, trocar experiências, crescer juntos, se desenvolver e ser apoio para as pessoas que estão aí posicionadas pela vida delas. Show de Gratidão, bola. Rafa. Obrigado. Beleza, querido. Obrigado. Obrigado você, estamos juntos. Para quem está acompanhando a gente, curta o canal, comenta, compartilha, se inscreve, continua acompanhando a gente aqui hoje, amanhã e sempre. Beijo no coração. Valeu, Rafa. Valeu, querido. Até mais.